Meus irmãos, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ele começa nos falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo no tempo do rei Herodes. Para nós entendermos esta palavra, nós precisamos entender um pouco quem era o rei Herodes. O rei Herodes era um rei que nós podemos considerar um rei endemoniado. Aquele mesmo espírito que tomou conta da vida de Saul, quando o espírito do Senhor saiu de Saul. A Bíblia diz que um espírito maligno pela parte do Senhor tomou conta de Saul, e Saul se tornou um homem amedrontado, que temia tudo e todos, e teve como principal projeto de seu governo foi a caça para matar Davi. Porque quando o Espírito de Deus se afasta do cristão, aí abre espaço para um espírito maligno se apossar. E esse espírito maligno havia em Herodes. Herodes foi um homem que fez muitas construções para Israel, como louvado seja Deus, como o porto de Lacéria e a fortaleza de Massada. Mas Herodes era um homem que ele tinha muito medo de perder o seu trono, o seu poder. Ele chegou a mandar 2 dos seus filhos para estudar em Roma, e a sua irmã Salomé, da mesma estirpe moral que ele tinha, disse a ele: quando teus filhos voltar de Roma, eles vão vir mais capacitados a governar do que a você. E Herodes não perturbou, não pensou 2 vezes. Quando os 2 filhos dele retornou, ele mandou que os 2 filhos fossem enforcados. Ele mata os seus 2 filhos. A esposa dele, Mariana, uma das 9 esposas que Herodes teve, Mariana era a que ele mais se agradava. Ele teve um momento que ele entendeu que ela estava conspirando contra ele, e a esposa que ele mais gostava, ele mandou que a matasse, com medo da conspiração ao trono. Herodes tinha um sobrinho que a sogra dele, a mãe de Mariana, antes dele matar a filha, ela pediu a Herodes para que colocasse o sobrinho dele como sacerdote, e ele obedeceu. Mas quando ele viu que o menino estava sendo muito cortejado pelo povo, ele se enciumou e mandou matar ao próprio sobrinho. E a sogra, a mãe de Mariana, fugiu para o Egito, e ele mandou que a perseguisse também, a matasse. Era um homem que nós podemos considerar de um rei completamente louco e endemoniado. E ainda aqui no versículo 1, a Bíblia nos diz que eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde estás aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles entenderam que Jesus era um rei, mas eles entenderam que era político. A estrela que eles viram, eles não entenderam que ali era um sinal espiritual, um sinal sobrenatural. Mas eles entenderam que o rei que iria nascer seria um rei político. E eles vão até Jerusalém. E o rei Herodes, no versículo 3, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Um homem que matou a esposa, matou filhos, com medo de perder o poder, quando ouve dizer que um rei dos judeus estava nascendo, ou ia nascer, ele se perturbou. E se perturbou a ponto de, no versículo 4, ele congrega todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Herodes foi aos homens que conheciam a Bíblia, que conhecia a palavra do Senhor,
E esses homens, os escribas e os sacerdotes, lhe disseram, respondendo: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Quem foi esse profeta que previu o nascimento do rei dos judeus? Esse profeta, meus irmãos, é Miqueias. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele diz a seguinte frase que está aqui no versículo 6. Ele diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Miqueias fez essa profecia há muito tempo, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que, para sabermos aonde Jesus está, só podemos alcançar a Jesus, o Filho de Deus, através da palavra do Senhor. Até os homens endemoniados, como Herodes, ele sabia que Jesus só poderia ser localizado e encontrado nas Escrituras. E foi isso que ele fez quando ele reúne os escribas e os sacerdotes para pegar tal informação. Mesmo sendo um homem endemoniado, mas Herodes, ele sabia que a Bíblia, a palavra que está aqui, é a palavra de Deus. Cada uma dessas palavras aqui, meus irmãos, é profecia. As que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer, porque aqui está a palavra de Deus. No versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceram. Ou seja, Herodes, ele persuade aos magos, que a Bíblia em nenhum momento diz que era rei de magos, isso aí é mais uma inversão do catolicismo, mas Herodes persuadindo os magos ao tempo que eles viram esta estrela aparecer. E daí ele tira a seguinte informação: a idade que Jesus teria quando ele iniciasse a caça ao Filho de Deus. Aqui no versículo 16, a Bíblia diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos magos. Ou seja, quando Herodes aqui no versículo 7, ele pergunta qual o tempo que os magos viram a estrela, daí ele tira o tempo provável que Jesus teria no momento que ele manda matar todas as crianças até 2 anos, acreditando que iria estar entre eles o Filho de Deus. Aqui no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: e enviando-os a Belém, no caso os magos, disse-lhe: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. Isso aqui, meus irmãos, foi uma estratégia maligna do rei Herodes. E estratégia como essa, que Satanás usa aqueles que o servem, Jesus já nos alertou lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz que nós somos ovelhas que caminhamos no meio de lobos, e por isso precisamos ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. A prudência da serpente não quer dizer que venhamos a ser venenosos e traiçoeiros como a serpente, mas ter a prudência da serpente. Como nós sabemos, foi até o nosso pastor aqui que falou que a serpente, as pálpebras dela é transparente. Até quando ela fecha os olhos, ela continua no foco. Ela não se deixa ser pega desprevenidamente. Ou seja, é este tipo de prudência que nós devemos ter. Estar sempre atento e alerta para conversa maligna na boca de servo de Satanás, como foi essa de Herodes para os magos. A Bíblia também nos diz lá em Mateus 10, versículo 16, que nós devemos ter a simplicidade das pombas, mas nós também não podemos confundir simplicidade com tolice.
Nós devemos ser simples, ou seja, nunca devemos ser arrogantes, mas também não devemos ser tolos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos levanta para a obra dEle, para servir a Ele nos levanta como cabeça e não como cauda. Então devemos ser prudentes, mas simples também. Aqui no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Você vendo, né, meus irmãos? A estrela que eles tinham visto no Oriente, ele estava vendo agora em Jerusalém. Mas por que foi que a estrela guiou eles, os magos, para Jerusalém? Por que não guiou logo lá para onde Jesus estava, onde estava José e Maria, para quando Jesus nascesse e ele já estivesse lá? Mas guiou os magos para Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém tinha as Escrituras, a palavra do Senhor. Lá quando ele chegou, que eles ouviram essa palavra de Miqueias, que foi dita a Herodes, ali foi uma confirmação que em Jerusalém era que tinha as Escrituras, as informações para que eles pudessem achar o Filho de Deus. E hoje, a nossa Jerusalém está aqui, meus irmãos, na Bíblia. É só através da Bíblia que nós podemos achar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sem a orientação da palavra de Deus, não temos como achar Jesus. Então foi por isso que a estrela guiou esses magos primeiro para Jerusalém, que é de onde saiu o Filho de Deus. E até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, ainda aqui no versículo 9. No versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Essa alegria aqui, do versículo 10, que os magos ficaram, meus irmãos, é porque da saída deles de Jerusalém até o local onde a estrela estava indicando que o Filho de Deus estava, não passou, não foi uma semana, nem um mês, nem dois, não. Foi aproximadamente 2 anos. Esses magos estiveram viajando em busca do Filho de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois de meses andando, procurando a encontrar Jesus, sempre guiado pela estrela, quando eles viram a estrela parar, indicando o local onde Jesus estava, aí eles se alegraram, e se alegraram muito, como o texto deixa bem claro. No versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Aqui, esse versículo 11, quebra uma informação que a gente cresceu ouvindo, né? Principalmente essa é a informação vindo do catolicismo, e a gente viu isso em filmes, em documentários, que esses magos chegam na manjedoura onde Jesus tinha acabado de nascer. E a Bíblia deixa bem claro para nós que quando esses magos chegam até Jesus, Jesus já tinha 2 anos e estava não na manjedoura, mas a Bíblia diz no versículo 11, e entrando na casa, estava na casa, acharam seu menino com Maria, sua mãe. O menino aquele já tinha aproximadamente 2 anos. Então aquela história dos magos chegam na manjedoura, aquilo ali é ponto católico. Aquilo ali não está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz: e prostrando-se, o adoraram. Ou seja, a Bíblia não diz que os magos adoraram no caso a Maria. Não, diz o adoraram. Adoração é só para Jesus. Esse negócio de adorar a mãe de Jesus, isso também é uma invenção que não existe na palavra de Deus. Crua, nua, dura e genuína. Não tem adoração para Maria. Maria foi uma mulher bem-aventurada, porque ela foi um recipiente para carregar o Filho de Deus, mas não digna de adoração. A adoração é única e exclusivamente para o nosso Senhor e Salvador, poderoso Senhor Jesus Cristo. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando eles abrem os tesouros,
Os tesouros aqui já eram a providência de Deus. Para quê? Para José e Maria. Porque eles iam fugir para o Egito, por causa de Herodes, antes da matança. Então eles iam precisar lá de provisões. Então o que Deus fez? Providenciou logo com esses magos que ele levasse presentes. E os presentes aqui também têm significado, porque eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza do Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor. O incenso representa o sumo sacerdócio perpétuo do Senhor Jesus Cristo. A adoração, o incenso representa a adoração que sobe aos céus. Estava representado também em Senhor Jesus Cristo neste segundo presente. E o terceiro presente era a mirra. A mirra era um produto que era usado para embalsamar mortos. Então, quando eles dão essa mirra ao Senhor Jesus Cristo, eles estão fazendo aqui um tipo de representação da morte, da crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo, quando eles entregam esta mirra. Então, esses três presentes tinham também esse significado, além da provisão para José e Maria, lá no Egito. E aqui no versículo 12, meus irmãos, diz o seguinte: e sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, sendo por divina revelação. Deus, meus irmãos, Ele não deixa aqueles que o servem à deriva, não. Ele sempre está nos avisando e nos orientando. Se nós formos lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, lá fala de um profeta novo e de um profeta velho, que Deus disse a ele: vá, não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho que você foi. Ele estava cumprindo, até que chegou um chamado profeta velho e disse a ele: eu também sou profeta, bora lá para casa comigo comer pão e beber água. E aí o que é que ele fez? Ele ouviu a voz do homem e se esquecendo da orientação que o próprio Deus havia dado a ele. E ele foi. E quando chegou lá, Deus mostrando que ele usa o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, ele usa um profeta velho. Profeta velho ali que está querendo dizer que Deus não tinha mais vínculo nenhum com aquele profeta. Deus já não usava mais aquele profeta, mas usou naquele momento para dizer ao profeta novo que Deus estava usando: olha, porque me desobedeceu, você vai morrer. E quando ele volta, um leão o mata, não come o corpo dele, o animal que ele estava montado fica ali do lado e o leão só parado ali do lado, mostrando a ele que tudo aquilo ali estava no controle do Senhor. Porque quando Deus nos diz: vai, vá, não diz não. Quando Deus disser fique, obedeça. Porque quando nós desobedecemos a Deus, a boca do leão é certa. E partiram para a sua terra por outro caminho, ou seja, obediência. Obedeceu aquilo que Deus orientou, está livre do leão. Bem, meus irmãos, eu fiz essa meditação aqui com os irmãos, uma meditação rápida para nós fecharmos mais esse encontro, esse ciclo de oração, que é sempre para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero que a palavra do Senhor tenha trazido aos irmãos um pouco mais de informação, porque conhecer a Deus, só temos uma maneira de conhecer a Deus, que é através da sua palavra. Um versículo da palavra do Senhor que nós aprendemos hoje, mais tarde, amanhã, é um versículo a mais de conhecimento do Deus, porque a palavra de Deus que está neste livro chama-se Jesus Cristo.